Agora nós vamos a Brasília conversar com o repórter João Pedro Melo, que vai trazer o que nós temos de atualização em relação a essas negociações que estão acontecendo entre governo federal e empresários do setor produtivo brasileiro, numa tentativa de resposta, ou pelo menos reorganização, depois do anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a partir do dia 1º de agosto haverá uma cobrança adicional de 50% sobre produtos brasileiros que entram por lá. E aí, João, o que a gente deve ter entre hoje e amanhã? Bom dia. Oi, Pato, bom dia a você, Sabina, a todos que estão nos acompanhando. Por enquanto, a gente tem praticamente o mesmo cenário do fim de semana. O governo conversando entre Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e também Ministério da Fazenda para tentar dar uma resposta com relação a esse assunto. Só que a gente tem que destacar aqui também que provavelmente o governo também esteja esperando, isso foi o que eu vi de algumas fontes, que essa tarifa, esse tarifaço não seja tão intenso como tem sido pregado pelo presidente americano Donald Trump. A ideia é jogar com o regulamento debaixo do braço. Em que sentido? No sentido de que temos até o dia 1º, antes de começarem de fato essas cobranças, até lá vamos negociar, vamos conversar com os norte-americanos para tentar ver o que a gente pode tirar de positivo dessa taxação. O que seria positivo? Diminuir, de repente, as taxas, em vez de 50%, o percentual diminuir um pouquinho, ou até mesmo evitar que essas taxas entrem em vigor. Então, o governo vai continuar negociando, vai continuar conversando com os norte-americanos para evitar que essa situação acabe ocorrendo de maneira tão intensa. Essa é a palavra de ordem aqui no Palácio do Planalto. Hoje, inclusive, a gente teve o vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, chegando bem cedo por aqui, porque ele tinha uma reunião com o presidente Lula e a expectativa agora com relação a esse assunto é de depois de conversar com o presidente Lula, o ministro da Indústria e Comércio deve conversar com o ministro Fernando Haddad da Fazenda para aí sim divulgar qual a decisão do governo com relação a esse tema. A gente, claro, vai seguir acompanhando, viu, pessoal? Mas, por enquanto, a posição é praticamente a mesma do fim de semana, questão de cautela e espera para ver o que será adotado de fato pelo governo brasileiro. Pois é, e aí até amanhã pode sair esse decreto, né, regulamentando o projeto aprovado pelo Congresso da reciprocidade, o que pode causar uma reação por parte dos Estados Unidos, só que o governo também não pode parar só para pensar nisso. Amanhã, por exemplo, tem uma tentativa de conciliação envolvendo o IOF, João Pedro, que é também uma outra novela que já se estende há algumas semanas, né? É exatamente isso, viu? Essa é uma novela que já se estende há alguns dias, a gente não pode excluir essa situação. E amanhã, então, às 3 horas da tarde, está marcada essa reunião de conciliação entre governo, Congresso e também o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o Supremo vai mediar esse assunto. É uma reunião mediada pelo ministro Alexandre de Moraes com os presidentes do Congresso e os representantes do governo federal para tentar chegar a um acordo com relação ao IOF. E esse é um assunto um tanto quanto delicado, né? A gente fala dele há pelo menos uma semana e até agora não se avançou em nada. O Congresso diz que é um direito nosso derrubar, evitar o aumento de impostos. O governo diz que é uma prerrogativa do presidente da República aumentar os impostos, não com a ideia arrecadatória, mas sim como consequência você ter um aumento na arrecadação. Então, esse é o imbróglio no momento. A tendência é de que amanhã sejam apresentadas alternativas, uma delas, aquela que trata sobre o imposto de renda, que foi proposta pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, um aumento ali da isenção de 5 para quem ganha até R$ 5.000 por mês, ou até mesmo uma taxação maior para aquelas pessoas que ganham mais de R$ 1.200.000 por ano, né? Então, é uma situação que, obviamente, precisa ainda de uma certa discussão, mas que provavelmente vai avançar na Câmara ao longo dessa semana, depois dessa audiência de conciliação. Por que a gente fala isso? Porque os parlamentares estão praticamente correndo contra o tempo para aprovar algumas medidas antes de entrarem em recesso. Recesso esse que começa na próxima sexta-feira. A gente vai também continuar acompanhando essa reunião de conciliação, lembrando que está marcada para amanhã, às 3 horas da tarde. Veja só, obrigado, João Pedro. Veja Valeu, um só, abraço. veja só, gente, uma reunião de conciliação, de mediação entre Congresso Nacional e a Presidência da República / Ministério da Fazenda, mediada
pelo Supremo Tribunal Federal. Como se o Supremo Tribunal Federal tivesse o poder mediador, que é da época do Império. Né? Da época do Império, o rei tinha o poder mediador. E agora o Supremo Tribunal Federal está ressuscitando esse poder.